Agora passando já uma parte já do livro, o livro foi escrito em 88, portanto já na fase apaixonada pelo direito. Sim, já nessa fase. Nessa fase. Como que foi o caminho até os livros que o professor escreveu antes de chegar no Introdução ao Estudo do Direito? Porque apesar de introdução, ele é muito denso. Então, houve uma trajetória antes disso. Como foi essa trajetória bibliográfica do professor? O que o professor estava lendo e pensando antes de chegar nesse livro? Por conta do meu interesse filosófico mais abrangente, não? E por conta desse contato com o Vivek, que me levou a me interessar pela filosofia da linguagem, não? E por conta da filosofia da linguagem, também interesse por ciências paralelas, como semiótica, semiótica linguística, não? Eu fui me informando a respeito desses temas. Então, os estudos que precederam a ideia de escrever um livro de introdução ao direito, não? Como ciência ou como matéria, não? Foram estudos voltados para outras ciências, ou para outras formas de pensar. Não? E que eu, tendo a oportunidade, procurava trazer para o campo jurídico. Não? E foi nesse jogo, não? De me interessar por outras áreas de conhecimento, mas não deixando de pensar o direito, não? Que eu fui aos poucos sendo levado depois, no contato com a editora Atlas, quando eu fui realmente convidado a escrever um livro de introdução, foi a Atlas que provocou. Isso não veio da minha cabeça, né? Eu dava aulas de introdução, inclusive, mas não estava longe de pensar em escrever um livro de introdução. Foi a Atlas que praticamente me encomendou o livro. Luiz Hermann. Como toda a bagagem que eu vinha trazendo. Então, era uma bagagem filosófica, linguística, histórica. Eu acabei usando isso, não? Para o campo da teoria geral do direito, que era um assunto que sempre me interessara, desde o estudante, não? Eu juntei isso na produção de um livro. E me lembro quando o senhor Hermann conversou comigo a respeito disso, eu disse isso para ele. Eu falei assim, olha, tá bom, eu aceito o desafio, mas quero dizer uma coisa, não tenho nenhum interesse em escrever mais um livro de introdução ao estudo do direito, como tantos manuais existem no Brasil ou fora do Brasil. Para mim, o desafio é outro. Eu gostaria de escrever alguma coisa um pouco diferente dos manuais existentes. E aí saiu o livro de introdução, em 1988. E causou uma revolução na forma de pensar, de ensinar o direito. Pode ser isso. Isso você disse. Como o professor avalia o ensino jurídico naquele momento, em 1988, e passado 30 anos, como que o professor vê o ensino jurídico hoje em dia? Naquela época, 88, não? Na verdade, desde os anos 70, 78, 77, 75, não? Quando eu, dando aulas, não dava aulas apenas na USP, na Faculdade de Direito lá em São Francisco, mas era também professor da PUC, aliás, fui professor desde o começo, não? Da minha carreira, mas comecei a dar aula também na PUC, no Rio de Janeiro. Eu tive contato com uma pessoa que é meu amigo até hoje, Joaquim Falcão, não? Que era um homem interessado em ensino, não? Na questão pedagógica. E nós tivemos um contato muito fecundo, não? E foi ele que me trouxe para essa preocupação com o próprio ensino, com a própria questão pedagógica a respeito do direito. Eu fiz parte de uma experiência na PUC do Rio de Janeiro que tentava lidar com formas não necessariamente coimbras do ensino do direito, que era a aula expositiva, clássica e tradicional, não?
mas eles tentavam trazer um pouco da experiência americana, principalmente, naquela forma dialogada, e com os meus conhecimentos, física, retórica, eu contribuí um pouco para esse experimento que se fazia na PUC do Rio de Janeiro, tentando dar, digamos assim, uma teoria do ensino que eles conheciam como uma prática. Eles tinham estudado em Harvard, enfim, nos Estados Unidos. Eles conheciam a prática. E eu, sem conhecer aquela prática, havia estudado na Alemanha, eu fui trazendo a outra teoria e uma prática semelhante, porque, curiosamente, ainda que na Alemanha a forma que a gente chama de Coimbra, das aulas magnas, existisse, ao lado de seminários onde havia discussões, bem o estilo como nós temos, a aula clássica alemã não era bem do jeito como nós fazíamos, que era muito mais Coimbra portuguesa, em que o professor vai lá e descarrega tudo o que ele pensa numa sequência, se possível, sistemática, e assim vai. O que eu ouvia na Alemanha era um pouco diferente. O professor, principalmente na faculdade de Direito, ele não expunha apenas, ele expunha a partir de problemas que ele ia criando e a partir dos problemas que ia surgindo. O que lembrava um pouquinho um estilo de perguntas e de respostas, só que perguntas e respostas que ele mesmo fazia para si mesmo e respondia. Enfim, olhando todo esse universo, eu trouxe para o experimento da PUC do Rio de Janeiro um pouco da teoria, o que estava ali por debaixo, o que significava perguntar e responder. E aí começou o meu interesse pragmático e de pragmática por essa atividade. O ensino brasileiro era tradicionalmente, aliás, é até hoje, em grande parte, expositor. Seminários também são exposições, acabam sendo exposições do aluno, mas são exposições. Essa forma expositiva é muito forte. Naquela época era fortíssimo, não havia nem seminário. Eu acho que eu fui um dos primeiros a praticar seminários na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E quem me abriu as portas para fazer isso, primeiro foi o professor Reale e, simultaneamente, o professor Goffredo na pós-graduação. Ele dava aula expositiva e eu dava o seminário. E eu comecei a inaugurar uma forma de seminário para a época diferente. Ao invés de um aluno expositor, eu tinha um aluno expositor e eu era o perguntador. Isso foi criando uma outra mecânica enfim, eu percebi que isso estava mudando. E essa forma de seminário, de fazer perguntas para os próprios alunos, até quando expunham, e colocá-los em dificuldade, e tentar pensar sobre o que estavam dizendo, enfim, quase que um método socrático, vamos dizer assim, para mim estava claro nos diálogos platônicos, e que eu trazia, então, para aquela atividade, me alimentou a ideia de fazer um livro de introdução um pouco diferente, onde eu combinava a exposição da teoria jurídica, como tradicionalmente se faz, direito público, direito privado, direito subjetivo, direito objetivo, enfim, lidar com conceitos, pares de conceitos dentro do sistema teórico, isso era a tradição. Com perguntas, mas por que direito subjetivo? Desde quando se fala em direito subjetivo? Por que se fala agora em direito subjetivo? O que é que vai acontecer no futuro com esse direito subjetivo? Esse tipo de pergunta estava por detrás de uma experiência pedagógica que eu acabei tentando trazer para o livro de introdução. Poxa. Combinando uma coisa com outra, é a resposta que eu lhe daria. Fantástico, eu não sabia desse caminho anterior ao livro.